Mensagem de Ashtar Sheran na década de 90. Por ser antiga e estar em apostila de estudos ufológicos esotéricos, não contém o nome do canal. Se notarem, verão que tudo o que está dito nessa mensagem está acontecendo em nossa atualidade. O comando Ashtar vem trabalhando arduamente para atrasar esses acontecimentos, mantendo o equilíbrio das placas tectônicas para que não se desloquem, entrando também com suas naves em vulcões prestes a entrar em erupção violenta, podendo superar muitas vezes o poder de dezenas de armas nucleares, como também tem feito com o Sol, filmado pela NASA, despressurizando vários pontos que se encontravam prestes a causar uma calamidade nos planetas mais próximos, como também desviando, ou no caso até destruindo meteoros em rota de colisão com a Terra, dando assim tempo para que um número maior de pessoas despertem para as suas consciências cósmicas e atendam ao chamado da luz. Mas chegará um momento em que todas essas transformações citadas na mensagem terão que acontecer para que o planeta seja limpo, purificado de tanto ódio, destruições, desequilíbrios físicos e espirituais da humanidade e principalmente de governantes inescrupulosos que levaram a muitos a cometerem os seus crimes contra a natureza e a vida em geral tanto quanto contra as leis divinas. As marcações numeradas são explicações que estarão na descrição do vídeo e também segue o link do vídeo de uma senhora contatada por Ashtar Sheran em 1994. Nesse vídeo ele diz com muita clareza as informações que Ashtar passou e bem de acordo com a mensagem canalizada deste vídeo. Muita luz para todos. Transcrito para texto por Dionísio Nigard. Nos dias que irão chegar. Preparação para a evacuação. O grande êxodo da humanidade. Gostaríamos de chamar a atenção de vocês para as erupções vulcânicas recentemente ocorridas no Egito e na Colômbia. 1. Custou muitas vidas e desabrigou muitos. Isto pode ser um exemplo para vocês avaliarem o que poderá ocorrer no futuro. Estes são dois acontecimentos isolados, mas com o decorrer do tempo, se tornarão frequentes e ocorrerão em diferentes pontos da Terra. 2. A imprensa mundial ficará dia e noite ocupada em informar a todos sobre as calamidades em todo o globo. O estado de desequilíbrio interno que a Terra se encontra será o responsável pelas erupções vulcânicas em certos lugares, e em outros como tremor de terra. Furacões precipitarão ondas gigantescas que modificarão o solo debaixo dos oceanos, continentes desaparecerão totalmente, alguns parcialmente, outros novos emergirão. O pânico estará por todas as partes, o ser humano ficará sem saber como se salvar, para onde correr ou para quem se dirigir, pois nesse momento, muitos pedirão a ajuda de Deus. Neste momento o céu ficará repleto de naves de outros planetas. Como sabemos, o perigo existe, de uma nação ou de um grupo precipitar uma catástrofe nuclear. 3. Se não houver uma intervenção de Jesus o Cristo, o planeta será destruído por completo. Se uma situação como essa chegar, haverá antes dos acontecimentos, uma mensagem telepática que será entendida por muitos, que com o passar do tempo, desenvolveram essa capacidade de comunicação, avisando sobre uma evacuação de emergência. O tempo que teremos entre a ordem de evacuação e a ação dela, será muito curto. No momento em que se tem início o salvamento, o céu escurecerá devido à massa de naves extraterrestres que sobrevoarão o firmamento. O plano de evacuação da Terra é um projeto grandioso e detalhado, um sistema bem organizado e estamos prontos para executá-lo. Nós observamos o perigo de uma mudança da polaridade terrestre. 4. Isto causaria a devastação da raça humana por completo e nesse caso, haveria uma evacuação. A hora X pode ocorrer a qualquer instante, do momento em que nos for dada a ordem para entrarmos em ação de salvamento, o resgate em si passará muito rápido. Usaremos a levitação para transportar as pessoas às naves. Esses raios são de frequência muito alta, mais alta do que vocês estão acostumados na Terra. Uma pessoa muito egoísta, a qual não poupa nada e nem ninguém quando se trata de seus interesses, terá problema em sobreviver se exposta a esses raios. Uma outra que estiver elevada a um grau de amor e altruísmo, não terá nenhum problema, pois seu corpo possuirá um campo de força muito maior. Pensem, se for a vontade de seu coração, vocês poderão contar com toda a ajuda espiritual na evolução da sua alma. Ainda há tempo.
Seria muito bom se vocês entrassem em contato com outras pessoas sobre esse plano de Deus, se não com todos, pelo menos com seus familiares e grupos de amigos mais chegados. 5. Pensem nisso tudo juntos. Avaliem a vida que vocês levam em relação a si próprios, em relação aos outros, ao meio ambiente e tentem descobrir onde ainda o amor poderia entrar ou se expandir. O êxodo da humanidade acontecerá sem atrasos no momento que houver algum perigo. No minuto que o grande computador de nossa nave mostrar que um ponto especial foi ultrapassado, todos os satélites e todas as naves se colocarão em movimento. Nós falamos a vocês e reforçamos que tudo poderia ser amenizado, se a humanidade pudesse mudar de atitude e se chegar mais a Deus. Agora gostaria de me dirigir às pessoas que no meio de vocês estão ajudando nesta missão. Todo o trabalho de vocês será premiado. Qualquer tentativa de amor dirigida ao próximo não será esquecida. A recompensa virá. Nós, sob o comando de Deus, iremos tirá-los desse caos e trazê-los para as nossas naves em segurança. Muitos de vocês lendo essa mensagem neste momento irão nos apoiar. O nosso trabalho em conjunto irá ajudar na preparação e no adaptamento de muitas almas quando a hora X chegar. O propósito desta mensagem é para abrir um pouco mais a visão de muitos sobre os próximos acontecimentos, ajudando a informar para evitar pânico na última hora. Alguns pontos básicos que deverão ser observados para o sucesso dessa missão. Todos estão registrados em grupos em nosso computador: nomes, dados gerais, endereço, cidade, país, etc., as frotas e os comandantes responsáveis pelos grupos. 6. Todos receberão instruções para sua segurança, para onde deverão se dirigir e a que horas. Ninguém será deixado para trás ou esquecido, a sua participação é segura. 7. No grande êxodo, se houver familiares ou amigos em diferentes naves, isto será reparado logo que nos seja possível. Não entrem em desespero. Sejam agradecidos a Deus. Pode acontecer de pessoas conhecidas ou muito queridas, que não puderam ou não quiseram por vontade própria, serem levadas, por medo ou desconhecimento de nossa existência e a nossa missão, entreguem nas mãos de Deus. Estes serão levados em espírito para uma das moradas do Pai, para um lugar equivalente aos seus pensamentos e estrutura de vida que Ele próprio escolheu, e deste ponto começará a subir na sua evolução espiritual. Entendam que foi o caminho que a pessoa escolheu e conseguiu. Claro que no começo vocês sentirão saudades do ambiente que deixaram para trás, mas ao passar algum tempo, vocês irão se acostumar com o novo. Nas nossas naves existe um clima de muita alegria, amor e compreensão. Pessoas ligadas que já foram treinadas por nós, irão ajudá-los no começo a se sentir em casa. 8. Essas pessoas serão conhecidas como guias, as quais vocês conheceram antes mesmo da crise, como ajudantes da nossa missão na Terra. Sigam todas as suas instruções para que tudo corra bem. Estamos bem informados sobre os seus costumes, por isso não se preocupem com nada. Temos tudo o que irão precisar durante e depois de suas estadas em nossas naves. Nem escova de dentes será necessário levarem. Providenciamos tudo em detalhes. Um outro pequeno ponto, mas de suma importância: quando chegar a hora X e a voz lhe disser venha, vá. Não haverá espera. Como eu disse, ninguém ficará para trás. Não se preocupem com familiares ou amigos. Todos irão se reencontrar posteriormente. As 3 fases da evacuação. Estão programadas em 3 fases, a missão de evacuação da Terra. A primeira fase será a dos escolhidos, eles simplesmente desaparecerão. Estes trabalharam para espalhar a luz sobre a Terra divulgando a verdade, tornando possível a realização deste programa de salvamento. Serão transportados para um lugar que para eles foi reservado. Os próximos serão aqueles que desenvolveram os seus conhecimentos, os quais tinham ouvidos e escutaram, mantiveram a fé e coragem para entender a palavra de Deus. O porte dessa fase é muito importante, pois o número dessas pessoas é maior do que poderia se imaginar. 9. Todos estes serão levados por pequenas naves, a plataforma espacial, que está situada não muito longe do planeta de vocês. 10. A última fase começará quando esses 2 grupos estiverem em segurança. Terá então início a evacuação em massa.
Nesta última ação, levaremos primeiro as crianças, velhos e doentes e por fim os outros. Devido à pressão etérica muito forte sobre o corpo físico, haverá uma modificação em que todas as doenças e desarmonias físicas desaparecerão. Assim que o planeta for limpo, todos serão trazidos de volta em segurança. No planeta Terra não haverá mais influências negativas em nenhuma esfera. Com a nossa ajuda, a reconstrução será muito rápida e sem mais ofender ou ferir a natureza e ao planeta. Talvez vocês, lendo o que aqui foi mencionado, na tranquilidade do seu lar, possam pensar que tudo isso é uma coisa impossível ou pura ficção científica, e para muitos, muito ingênua. Embora que as minhas palavras agora possam não ter sentido, elas serão lembradas logo que os acontecimentos se mostrem. Tudo será muito rápido. 11. Deus lhes mostrará o caminho. Um novo amanhã nascerá após a batida da meia-noite. Será então para a humanidade o início de uma nova era de luz na Irmandade, no amor de Deus e de seu Filho Jesus o Cristo. Daqueles que muito vos ama e tão ansiosos quanto vocês para o nosso encontro fraternal no amor do Criador. Confederação Intergaláctica da Luz. Comandante Ashtar Sheran. Gostaríamos de chamar a atenção de vocês para as erupções vulcânicas recentemente ocorridas no Egito e na Colômbia. 1. Custou muitas vidas e desabrigou muitos. Isto pode ser um exemplo para vocês avaliarem o que poderá ocorrer no futuro. Estes são dois acontecimentos isolados, mas com o decorrer do tempo, se tornarão frequentes e ocorrerão em diferentes pontos da Terra. 2. A imprensa mundial ficará dia e noite ocupada em informar a todos sobre as calamidades em todo o globo. O estado de desequilíbrio interno que a Terra se encontra será o responsável pelas erupções vulcânicas em certos lugares, e em outros como tremor de terra. Furacões precipitarão ondas gigantescas que modificarão o solo debaixo dos oceanos, continentes desaparecerão totalmente, alguns parcialmente, outros novos emergirão. O pânico estará por todas as partes, o ser humano ficará sem saber como se salvar, para onde correr ou para quem se dirigir, pois nesse momento, muitos pediram a ajuda de Deus. Neste momento o céu ficará repleto de naves de outros planetas. Como sabemos, o perigo existe, de uma nação ou de um grupo precipitar uma catástrofe nuclear. 3. Se não houver uma intervenção de Jesus o Cristo, o planeta será destruído por completo. Se uma situação como essa chegar, haverá antes dos acontecimentos, uma mensagem telepática que será entendida por muitos, que com o passar do tempo, desenvolveram essa capacidade de comunicação, avisando sobre uma evacuação de emergência. O tempo que teremos entre a ordem de evacuação e a ação dela, será muito curto. No momento em que se tem início o salvamento, o céu escurecerá devido à massa de naves extraterrestres que sobrevoarão o firmamento. O plano de evacuação da Terra é um mensagem de Ashtar Sheran na década de 90. Por ser antiga e estar em apostila de estudos ufológicos esotéricos, não contém o nome do canal. Se notarem, verão que tudo o que está dito nessa mensagem está acontecendo em nossa atualidade. O comando Ashtar vem trabalhando arduamente para atrasar esses acontecimentos, mantendo o equilíbrio das placas tectônicas para que não se desloquem, entrando também com suas naves em vulcões prestes a entrar em erupção violenta, podendo superar muitas vezes o poder de dezenas de armas nucleares, como também tem feito com o Sol, filmado pela NASA, despressurizando vários pontos que se encontravam prestes a causar uma calamidade nos planetas mais próximos, como também desviando, ou no caso até destruindo meteoros em rota de colisão com a Terra, dando assim tempo para que um número maior de pessoas despertem para as suas consciências cósmicas e atendam ao chamado da luz. Mas chegará um momento em que todas essas transformações citadas na mensagem terão que acontecer para que o planeta seja limpo, purificado de tanto ódio, destruições, desequilíbrios físicos e espirituais da humanidade e principalmente de governantes inescrupulosos que levaram a muitos a cometerem os seus crimes contra a natureza e a vida em geral tanto quanto contra as leis divinas.
As marcações numeradas são explicações que estarão na descrição do vídeo e também segue o link do vídeo de uma senhora contatada por Ashtar Sheran em 1994. Nesse vídeo ele diz com muita clareza as informações que Ashtar passou e bem de acordo com a mensagem canalizada deste vídeo. Muita luz para todos. Transcrito para texto por Dionísio Nigard. Nos dias que irão chegar. Preparação para a evacuação. O grande êxodo dá um projeto grandioso e detalhado, um sistema bem organizado e estamos prontos para executá-lo. Nós observamos o perigo de uma mudança da polaridade terrestre. 4. Isto causaria a devastação da raça humana por completo e nesse caso, haveria uma evacuação. A hora X pode ocorrer a qualquer instante, do momento em que nos for dada a ordem para entrarmos em ação de salvamento, o resgate em si passará muito rápido. Usaremos a levitação para transportar as pessoas às naves. Esses raios são de frequência muito alta, mais alta do que vocês estão acostumados na Terra. Uma pessoa muito egoísta, a qual não poupa nada e nem ninguém quando se trata de seus interesses, terá problema em sobreviver se exposta a esses raios. Uma outra que estiver elevada a um grau de amor e altruísmo, não terá nenhum problema, pois seu corpo possuirá um campo de força muito maior. Pensem, se for a vontade de seu coração, vocês poderão contar com toda a ajuda espiritual na evolução da sua alma. Ainda há tempo. Seria muito bom se vocês entrassem em contato com outras pessoas sobre esse plano de Deus, se não com todos, pelo menos com seus familiares e grupos de amigos mais chegados. 5. Pensem nisso tudo juntos. Avaliem a vida que vocês levam em relação a si próprios, em relação aos outros, ao meio ambiente e tentem descobrir onde ainda o amor poderia entrar ou se expandir. O êxodo da humanidade acontecerá sem atrasos no momento que houver algum perigo. No minuto que o grande computador de nossa nave mostrar que um ponto especial foi ultrapassado, todos os satélites e todas as naves se colocarão em movimento. Nós falamos a vocês e reforçamos que tudo poderia ser amenizado, se a humanidade pudesse mudar de atitude e se chegar mais a Deus. Agora gostaria de meu e conseguiu. Claro que no começo vocês sentirão saudades do ambiente que deixaram para trás, mas ao passar algum tempo, vocês irão se acostumar com o novo. Nas nossas naves existe um clima de muita alegria, amor e compreensão. Pessoas ligadas que já foram treinadas por nós, irão ajudá-los no começo a se sentir em casa. 8. Essas pessoas serão conhecidas como guias, as quais vocês conheceram antes mesmo da crise, como ajudantes da nossa missão na Terra. Sigam todas as suas instruções para que tudo corra bem. Estamos bem informados sobre os seus costumes, por isso não se preocupem com nada. Temos tudo o que irão precisar durante e depois de suas estadas em nossas naves. Nem escova de dentes será necessário levarem. Providenciamos tudo em detalhes. Um outro pequeno ponto, mas de suma importância, quando chegar a hora X e a voz lhe disser venha, vá. Não haverá espera. Como eu disse, ninguém ficará para trás. Não se preocupem com familiares ou amigos. Todos irão se reencontrar posteriormente. As 3 fases da evacuação estão programadas em 3 fases. A missão de evacuação da Terra. A primeira fase será a dos escolhidos, eles simplesmente desaparecerão. Estes trabalharam para espalhar a luz sobre a Terra divulgando a verdade, tornando possível a realização deste programa de salvamento. Serão transportados para um lugar que para eles foi reservado. Os próximos serão aqueles que desenvolveram os seus conhecimentos, os quais tinham ouvidos e escutaram, mantiveram a fé e coragem para entender a palavra de Deus. O porte dessa fase é muito importante, pois o número dessas pessoas é maior do que poderia se imaginar. 9. Todos estes serão levados por pequenas naves, a plataforma espacial dirigir as pessoas que no meio de vocês estão ajudando nesta missão. Todo o trabalho de você será premiado. Qualquer tentativa de amor dirigida ao próximo não será esquecida. A recompensa virá. Nós, sob o comando de Deus, iremos tirá-los desse caos e trazê-los para as nossas naves em segurança. Muitos de vocês lendo essa mensagem neste momento, irão nos apoiar. O nosso trabalho em conjunto irá ajudar na preparação e no adaptamento de muitas almas quando a hora X chegar.
O propósito desta mensagem é para abrir um pouco mais a visão de muitos sobre os próximos acontecimentos, ajudando a informar para evitar pânico na última hora. Alguns pontos básicos que deverão ser observados para o sucesso dessa missão. Todos estão registrados em grupos em nosso computador: nomes, dados gerais, endereço, cidade, país, etc., as frotas e os comandantes responsáveis pelos grupos. 6. Todos receberão instruções para sua segurança, para onde deverão se dirigir e a que horas. Ninguém será deixado para trás ou esquecido, a sua participação é segura. 7. No grande êxodo, se houver familiares ou amigos em diferentes naves, isto será reparado logo que nos seja possível. Não entrem em desespero. Sejam agradecidos a Deus. Pode acontecer de pessoas conhecidas ou muito queridas, que não puderam ou não quiseram por vontade própria, serem levadas, por medo ou desconhecimento de nossa existência e a nossa missão, entreguem nas mãos de Deus. Estes serão levados em espírito para uma das moradas do Pai, para um lugar equivalente aos seus pensamentos e estrutura de vida que Ele próprio escolheu, e deste ponto começará a subir na sua evolução espiritual. Entendam que foi o caminho que a pessoa escolheu